E o Xandão continua afiado. Segunda-feira, dia 30 de março, o Xandão continua dando reveses aos bolsonaristas. Eu já mostrei para vocês ontem, no domingo, que ele negou alguns pedidos da defesa de Bolsonaro para ter acesso livre aos filhos, que não moram com ele. E agora Alexandre de Moraes dá um prazo para que a defesa do Bolsonaro explique uma ação do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, naquela reunião que eu também mostrei para vocês, aquela reunião de ultra extrema direita que está acontecendo lá, que o Flávio Bolsonaro foi lá, discursou, prometeu entregar o Brasil para o Trump, né, levantou o bumbum para eles. Mas eu não entendi, o ministro Alexandre de Moraes quer que o Bolsonaro responda por algo que o Eduardo fez? Eu explico para você o sentido disso já. Também tem pesquisa de opinião para presidente entre Flávio Bolsonaro e Lula. Tem Reinaldo Azevedo comentando a fala golpista, entreguista de Flávio Bolsonaro nesse mesmo evento. Tá aqui, o Reinaldão vai dar um oi aqui para vocês, sem querer querendo. E também tem deputado do PL revoltado, pedindo descredenciamento do partido por causa da integração de Sérgio Moro ao quadro do PL. Só faltava o Moro no PL para o PL ficar mais lixo ainda, né? Você está chegando agora para esse canal, meu nome é Rony Teles. Todos os dias no YouTube há mais de 6 anos. Está há mais de 8. Está fazendo 8 anos. 8 anos. Se inscreva, você perdeu muitos vídeos. Mas não perca mais, ative o sininho para ativar as notificações de vídeos novos. Nós temos 2 canais, hein? Tem esse aqui que eu apresento e tem o outro, que são vídeos cortes e apresentados por robôs e apresentado também pela minha conja. Se inscreva nos 2, acompanhe os 2 ou só um. De toda forma, você ajuda. Agora vamos falar do Xandão, hein? O ministro Alexandre de Moraes amanheceu enfebreado. Ele encontrou um vídeo nas redes sociais do Eduardo Bolsonaro filmando lá aquele evento do CEPAC e falando, sabe por que eu estou fazendo isso? Estou fazendo isso porque estou falando com meu pai. E isso é algo recorrente dos Bolsonaro. Eles já quebraram a condicional, já quebraram limitações impostas pelo STF, utilizando o celular. Até o Nicolas Ferreira já contribuiu para isso. Então, diante dessa evidência de violação das condições da prisão domiciliar do Bolsonaro, ele pediu que a defesa se explique. O risco é de perder a prisão domiciliar já logo na primeira semana. O Eduardo Bolsonaro falou, vocês sabem por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque eu estou falando com o meu pai e eu vou provar para todo mundo que você não pode calar um movimento de forma injusta, tirando o seu líder, Jair Messias Bolsonaro. Muito obrigado, disse ele. Moraes ressaltou que ao determinar a prisão domiciliar do ex-presidente, não sei por que não fala presidiário, eu já disse, proibiu o uso de celulares, telefones e quaisquer outros meios de comunicação extra, além da utilização das redes sociais. Está tudo proibido para o Bolsonaro. O Xandão já deixou claro, na sua outra decisão, inclusive sobre as visitas, de que a ida do Bolsonaro para casa não significa um relaxamento da pena. É só por questão de saúde mesmo. Ele continua ficando como se estivesse lá na papuda, incomunicável, inacessível, de castiguinho, tá bom? Não tem nada que ver videozinho nas redes sociais. Então, não é que o Xandão esteja querendo que o Bolsonaro responda pelos atos de seu filho. É que o seu filho, confessadamente, disse que estaria quebrando as limites da condicional com o seu pai. O que o Xandão quer é que o Bolsonaro diga se é verdade ou se é mentira. Porque, em sendo verdade, cometeram a violação, certo? Então tá aí. CPMI do INSS. A gente volta já a esse assunto aí do Flávio Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro na CEPAC, né? Convenção dos Gados Internacionais. Mas vou mostrar para vocês também aqui, ó, que a CPMI do INSS teve um relatório alternativo, um relatório feito pela esquerda, feito pelos progressistas. E esse relatório indicia, pede a prisão, aí sim, do Flávio Bolsonaro e de seu pai. Eles querem entregar isso para a Polícia Federal e esperam que a Polícia Federal providencie as devidas investigações, confirme os fatos e que abra o processo criminal contra Bolsonaro e seu filho, tá? Tá aí, ó. Entre os elementos citados está a relação profissional de uma administradora ligada ao escritório de advocacia
de Flávio com pessoas associadas a estruturas financeiras usadas, segundo a investigação, para lavagem de dinheiro. De acordo com o relatório da maioria, a maioria, não é a minoria, a fraude investigada baseia-se em descontos indevidos em benefícios previdenciários. Ela ganhou escala nacional, como você já sabe aqui. Então eles pegavam, descontavam de forma indevida as aposentadorias dos velhinhos nesses bancos malucos aí, como é o caso do Banco Master, botavam esse dinheiro nas campanhas de certos candidatos a presidente que agora são presidiários. Espero que a cadeia chegue. Pesquisa de opinião para presidente. O que tem, Rony? Quais são os dados? Tá aqui, ó. Pesquisa da BTG Nexus. Se você queria uma pesquisa para desconfiar dela, desconfie dessa, porque o BTG, o G é de Guedes, foi ele que fundou esse banco, tá? Todas essas fintechs aí, você pode ter fintech, bet, tudo quer ver o Lula arregaçado. Se houver como comprar pesquisa, eles comprarão. Mas ainda nesses dados tem 41% para Lula e Flávio com 38% no primeiro turno. No segundo turno, Flávio Chocolate empata com Lula, chegando a 46% das intenções de votos para ambos. A pesquisa foi realizada entre os dias 27 e 29 de março de 2026, com 2.004 eleitores e margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. No cenário espontâneo, ou seja, aquele cenário onde ninguém fala quem são os candidatos, o cara tem que tirar da própria memória, Lula está com 32% e o Flávio Bolsonaro com 26%. O Bolsonaro pai foi lembrado espontaneamente apenas por 2% das pessoas. Ele está inelegível, ele não pode competir. Talvez esteja relacionado a esse resultado, ou talvez as pessoas tenham só esquecido dele e estão doidas pelo filho mesmo. Tá aí. Essa é a situação que não parece assim, uma situação favorável para o campo progressista. Se as pesquisas forem mentirosas, ok. Mas se elas se mostrarem verdadeiras, teremos um problema. Eu sou do tipo que previne antes de remediar. Então eu estou no modo full power, já voltei para o canal, inclusive conto com a sua contribuição. Venha, se inscreva, assine de volta, faça o like, o sininho, vamos botar cruzado, divulgue meus vídeos de graça na internet, aí eu não cobro R$1, não quero receita, só bota para rodar, entendeu? Vamos ver se o presidente Lula fica por mais 4 anos para continuar melhorando o Brasil. Agora vamos para Flávio Bolsonaro e seu entreguismo. Como acabamos de falar, é um dos candidatos que tem sérias chances de ganhar, segundo essas pesquisas, é o entreguista compulsivo. Foi aos Estados Unidos, fez um discurso lá ontem, disse que o Brasil é terra estratégica para que os Estados Unidos usem contra a China, inclusive usando as nossas terras raras, que são minerais raros, é um termo que se refere a minerais raros, estratégicos e caros, utilizados para fazer ligas e outros produtos industriais de altíssima tecnologia. Então, o Flávio Bolsonaro está no modo entreguista full power.